gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje a gente vai conversar sobre uma pergunta que me fizeram em uma das lives que eu faço aqui no canal, que é: assistir anime, ou anime como algumas pessoas falam, é pecado? E dentro desse assunto, a gente também vai falar sobre ser ou não pecado assistir alguns tipos de filmes e também séries e outras coisas, até mesmo novela. Vamos conversar sobre se é errado ou não, se é pecado ou não assistir algumas produções. Como você sabe, quando nós nos tornamos cristãos, a gente escolhe ser cristão, né? A gente não é obrigado a ser cristãos. Isso é tudo uma questão de escolha, né? Nós escolhemos ser cristãos. E quando nós escolhemos ser cristãos, então muita coisa em nossa vida passa a mudar. As coisas que antes a gente fazia, a gente não faz mais. As coisas que antes a gente pensava, a gente não pensa mais. Resumindo, a vida cristã, ela é uma vida de mudanças. Até porque se nós não fôssemos transformados, nós não seríamos cristãos. Porque o cristianismo é isso, é a gente ser transformado. Como você sabe, a nossa natureza pecaminosa é algo que já está em nós. Mas quando nos convertemos, Deus coloca em nós uma natureza espiritual. E essas duas naturezas, elas brigam entre si. Porque passamos a ter agora, então, duas naturezas. Isso é uma introdução para que você possa entender tudo que vai vir aí pela frente do que eu vou falar nesse vídeo. Lá em Filipenses 4:8, ele dá tipo um resumo das coisas em que nós devemos pensar. Olha só o que diz lá. Filipenses 4:8 diz bem assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando os primeiros cristãos foram chamados de cristãos, na Bíblia a gente encontra esse relato, era porque eles eram muito parecidos com Jesus. Eles eram mini-cristos, né? Então, o jeito que eles falavam era parecido com Jesus, o jeito que eles se portavam era parecido com Jesus, o que eles faziam era parecido com Jesus. Eles eram muito semelhantes a Jesus. Por isso, o nome cristãos, porque eram parecidos com Cristo. Para responder essa pergunta de se anime, ou anime como muitas pessoas chamam, é pecado, se filmes são pecados, se séries são pecados, se alguns desenhos são pecados, eu gostaria que você refletisse um pouco se essas coisas que você assiste se encaixam nisso que a gente acabou de ler. Se são coisas puras, verdadeiras, justas, nobres, amáveis, respeitáveis e de boa fama. Lá em Salmos 101, no versículo 3, também fala bem assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E em Mateus 6, no versículo 22 e 23, fala bem assim: e se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo também será bom. As coisas que a gente vê, as coisas que a gente assiste, são coisas importantes para Deus também. Existem sim instruções de Deus referente às coisas que nós olhamos, né? Antigamente, vocês sabem, no período da Bíblia não tinha televisão, né? Não tinha esses negócios de série, não tinha esses negócios de anime, não tinha esses negócios de filme. Então, obviamente não vai estar claro, né? Tipo assim, olha, não pode assistir tal coisa. Não vai estar claro. Mas na Bíblia a gente consegue entender muitas coisas que se aplicam a essas coisas que muitas pessoas assistem por aí. Se você for parar pra pensar, o que a gente encontra em um anime, o que a gente encontra num filme, o que a gente encontra em uma série, por exemplo, ou então em uma novela, né? As pessoas assistem novelas também. A gente encontra muita morte, violência, destruição, inveja, rancor, maldade, sexualidade deturpada, né? A sexualidade deturpada. Encontramos ódio, magia, feitiçaria e muitas outras coisas. E sabe o que isso me lembra? Eu vou achar aqui pra vocês. Lá em Gálatas 5, a gente encontra uma lista, vocês já conhecem a lista, né? A lista do fruto do Espírito Santo. Mas também encontramos uma lista que mostra o fruto da carne. Como você sabe, eu já falei pra vocês no início desse vídeo que quando nós nascemos, a gente já nasce com a natureza pecaminosa. Quando Adão e Eva pecaram, isso trouxe o pecado para o mundo inteiro, então hoje a gente sofre com isso, né? A nossa natureza é pecaminosa. E quando nós nos convertemos, Deus coloca em nós uma natureza espiritual. Mas olha só o que fala sobre a natureza carnal. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pesado, né?
Essa lista aqui, a gente olha e a gente consegue notar as obras da carne, mas a gente consegue também enxergar um anime nisso. A gente olha e a gente também consegue enxergar séries, muitos filmes, muitos desenhos. Porque basicamente essas coisas se encontram nessas produções, né? Por exemplo, em desenho tem aqueles negócios de magia e água voando e fogo voando e brilhinho caindo pra todo quanto é lado. Magia. Feitiçaria. Feitiçaria é algo extremamente perigoso. E todas essas coisas aqui, a gente tem que notar que a gente não precisa nem estar fazendo, mas se a gente se envolve com aquilo, já é um pecado. Então, é o carinha do desenho que tá fazendo isso, o carinha do anime que tá fazendo a magia, a feitiçaria lá. Mas você está se envolvendo, você está dialogando, você está vendo aquilo, você está gostando daquilo, você está lá assistindo. Isso é se envolver, isso é dialogar. E com o inimigo de Deus, a gente não dialoga. E basicamente tudo aqui a gente encontra. E sim, você talvez vai dizer, mas é porque essas coisas imitam a realidade. Isso a gente encontra no mundo. E sim, a gente encontra no mundo sim muitas dessas coisas. Mas são coisas que nós deveríamos estar lutando contra e não coisas que nós deveríamos estar apegados, assistindo, gostando e admirando. Uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que o inimigo de Deus, Satanás, ele sempre vai querer tirar o nosso foco. E ele não vai se apresentar assim como um monstro terrível, olha como ele é horrível, feio, e apresentar a coisa que ele tem pra você cair à tentação, de uma forma tipo, olha, esse negócio aqui é tão horrível, você vai cair, você vai se lascar. Não, ele vai te apresentar isso como uma coisa boa, como, nossa, olha que coisa desejável, que coisa muito bom de assistir, é ótimo de ver, é ótimo de ouvir algo como isso. As coisas do inimigo de Deus, elas são infiltradas para que as pessoas possam cair, mesmo que muitas vezes elas não tenham noção daquilo. Foi assim com Adão e Eva, é só um frutinho, né? Deus disse que vocês não vão morrer, mas não é bem assim, vocês não vão morrer não. Em uma frase, vocês não vão morrer não, ele trouxe toda aquela questão de mortalidade da alma, algo não bíblico, para o mundo inteiro. Hoje muitas pessoas acreditam que quando as pessoas morrem, elas ficam por aí, o espírito delas ficam por aí vagando. Coisas que a gente encontra em séries, em filmes, em novelas e tudo mais. Ideias totalmente contrárias à Bíblia. Ideias que o inimigo usa desde o princípio. Porque ele só troca a embalagem, mas a enganação é a mesma. Misturar mentiras com verdade. É isso que o inimigo de Deus tem feito. O que você assiste te influencia. Eu sempre falo que você quer entrar em um poço de ódio, de rancor, de inveja, de vingança, de maldade, de ciúmes, de brigas, assista novelas. Se você quer entrar em um poço como esse, assista qualquer tipo de filme, qualquer tipo de série, assista animes, assista doramas. É isso que você vai encontrar lá. E praticamente você não vai ver ninguém lá lutando contra esse tipo de coisa. Mas mesmo que elas lutem contra, tem mais coisas ruins do que coisas boas. Muitas dessas coisas, elas são apresentadas como, existe uma moral da história ali, sabe? Mas pra você chegar nessa moral da história, você tem que aprender muitas coisas ruins durante todo esse tempo pra no fim dizer, olha como aquela pessoa bem venceu. Bem venceu, só que antes dele vencer, ele teve que passar por muita coisa que você aprendeu assistindo. Que as ideias daquele negócio foram passadas pra você, mesmo que você não perceba. Eu me lembro até de uma história, de um pastor que ele falava assim, que uma mulher ligou pra ele, falando assim, que ela estava vendo um espírito, um demônio, que tava lá em frente dela. E daí ela ligou pra ele ir lá, ajudar a expulsar coisa ruim. E o pastor pegou e falou bem assim, irmão, o que você fez hoje? Ela falou rápido, as coisas assim, eu passei pano na casa, eu limpei a casa, eu fiz comida, e no fim da tarde eu vim assistir uma novela, por quê? Ele falou uma coisa que pode ser muito grossa, pra muitas pessoas talvez entenderiam como algo bem grosso, Ele pegou e falou assim, então não tem como eu ir aí, você autorizou ele estar aí. Olha só que pesado. Eu não sei o fim dessa história, não sei se ele foi pra lá ajudar a mulher, tirar uma coisa ruim de lá, mas realmente é isso. A gente autoriza coisas a entrarem em nossa vida. As coisas que nós assistimos e nos influenciamos, a gente dá um espaço para essa coisa entrar. A gente dá autoridade para essa coisa entrar em nossa vida. E por isso que é tão importante ter isso em mente, é tão importante saber que certas coisas são sim pecados, mesmo que elas sejam disfarçadas. A autoridade que nós estamos dando a essas coisas fazerem assim uma destruição na nossa vida é uma autoridade assim gigantesca. Infelizmente nessas produções a gente consegue ver a mocinha que era boa, mas aí foi maltratada, virou vilã, agora ela tá praticando vingança e o Hulk bom. Que bom! Você é cristão e acha bom isso? Você é cristão e acha bom a violência, a destruição, o ódio, a vingança, o rancor, a feitiçaria? Ela deveria estar lutando contra isso.
Mas se essa personagem não tá, porque o mundo já é do maligno, que você lute contra. Cuidado com o sobrenatural, com o espiritismo, cuidado com as coisas que você tem colocado diante dos seus olhos. A gente precisa cuidar com as influências que estão ao nosso redor. Tem um versículo que fala sobre o que tem a ver a luz com as trevas. E isso se aplica ao julgo desigual. E muitas pessoas falam, julgo desigual entre namorado, namorada e etc. Mas quando fala isso, também fala sobre o que tem a ver um cristão com as trevas, o que tem a ver um cristão com as coisas erradas, o que tem a ver a bondade com as coisas más. É aí que entra a questão da importância do caráter. O nosso caráter é muito importante, tanto pra gente, né, deveria ser muito importante, mas também é muito importante pra Deus. Porque o caráter é aquilo que a gente é, e o inimigo de Deus faz de tudo pra tentar destruir o nosso caráter, com influências, com coisas erradas, com tentações e tudo mais. Tem pessoas que passam 5, 10 horas maratonando séries, maratonando animes, maratonando doramas, sei lá o que for, e não passa 20 minutos lendo a Bíblia. E mesmo que passe 20 minutos lendo a Bíblia, depois ela vai lá assistir um negócio que vai totalmente contra aquilo que ela acabou de ler, que é contra tudo aquilo que Deus tem ensinado pra gente em sua palavra. Talvez você não perceba, mas são mínimos detalhes em você que talvez podem estar sendo mudados, porque você está se envolvendo com coisas como essa. Você está naquele contexto, você está inserido naquele contexto. De assistir algo, de gostar de algo e de admirar algo que é errado muitas vezes, relativizar o certo e o errado, essas produções em geral trazem. Quando eu falo sobre coisas assim, normalmente as pessoas vêm falando, mas é a minha mente, eu sei muito bem o que eu faço, o que eu escolho, né? Eu sei no que eu acredito, tenho muito certo nos meus princípios, e sei que aquele negócio tá errado, eu não vou fazer igual, né? Coisa assim. Beleza, mas se a mente humana ela fosse tão simples assim, não teria tantas pessoas com problemas. Não iria ter tantas pessoas ruins da cabeça. A mídia imita sim a realidade que está lá fora. A gente não pode fechar os nossos olhos, né, e negar que isso é uma coisa que acontece no mundo e essas produções elas imitam essas realidades muitas vezes. Mas muitas pessoas pegam essas realidades de fora e trazem pra dentro da casa delas e pra dentro da mente delas. E são influenciadas de formas que elas não conseguem medir o tanto que são influenciadas. Às vezes com pensamentos que são influenciados de alguma forma, alguns atos, princípios que são quebrados, opiniões que são mudadas por um filme, por uma série, uma produção. Como eu disse, as mentiras do inimigo estão aí desde sempre, só muda a embalagem e cada pessoa cai em algum tipo de mentira do inimigo, né? Algum tipo de tentação, algum tipo de influência ruim. Nós, como cristãos, deveríamos estar preocupados com a nossa edificação, com a construção do nosso caráter, um caráter limpo, um caráter puro. Mas muitas pessoas que professam a fé cristã acabam caindo em coisas como essas. E quando a gente é influenciado pelo mal, quando a gente está em contato com as coisas do inimigo, infelizmente a gente não consegue ouvir tanto a voz de Deus quanto nós ouviríamos se tivéssemos uma vida mais edificada, mais construída através da palavra de Deus. E talvez você venha aí nos comentários argumentar que não tá errado, que não é pecado, que não sei o que, que não sei o que. Você pode comentar o que você quiser. O que é pecado não vai deixar de ser pecado, mesmo se você escolher continuar assistindo, vai continuar sendo pecado, você fazendo ou não. Comer do fruto proibido, desobedecer a Deus era pecado e Adão e Eva fizeram e mesmo assim não deixou de ser pecado, foi um pecado e a gente colhe as consequências até hoje. O mundo não gira em torno de você, não gira em torno de mim. Nós não somos o centro. Existe algo além, que a gente precisa entender isso. Existe algo que está à nossa volta que a gente não consegue enxergar. Existe algo além do que está acontecendo naquele momento. E muitas vezes, em vez de a gente abrir portas para que Deus entre em nossa vida, faça morada e habite em nosso coração, a gente abre portas para coisas totalmente contras à vontade de Deus, totalmente contra o Senhor, entrar, habitar e fazer morada. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta, compartilha se você gostou. Deixa seu like, que isso é muito importante. Se inscreve aí no canal. Eu espero que você tenha entendido a mensagem desse vídeo. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau!